Meus amados, quero pedir desculpa aqui a todos vocês que eu comecei a live, não sei o que houve, vou ter que entrar lá porque não sei se desconfigurou alguma coisa lá. Então saiu, nem aqui dentro do próprio canal eu tô conseguindo achar a live. Eu não sei se eu apertei alguma coisa ou fiz alguma modificação. Então aqueles que estavam vendo a live de manhã, eu peço desculpa, né, que não sei o que aconteceu ali, que saiu. Não sei nem pra onde que foi para a live lá. Ver se alguma diretriz do YouTube mudou o posicionamento, que eu andei mexendo nos negócios, não sei se desconfigurou. Então, eu vou estar verificando isso, ver se o aparelho estava sem som, ou se eu mexi em algum botão lá, né, e desconfigurou lá a internet, né, pro ao vivo, tá? Mas nós estava falando acerca das visões de sonhos, né, que foi dado para vocês, que lá eu estava falando, era que é o seguinte, muitas das vezes, várias das vezes, não é só a pessoa falar, eu tive um relance, ou eu sonhei, tive só um relance, e não dá importância para aquilo. Nem todas as vezes aquilo que você sonha, você pode achar que é apenas um relance, foi uma coisa simples, uma coisa comum, e você não dá a devida atenção e os cuidados. Porque sim, Deus fala, Deus come, Deus corrige, Deus adverte, Deus alerta. Ele faz isso sim através dos sonhos, tá? Quando José teve os seus sonhos, os deles foi interpretado rapidamente pelos seus irmãos, que eles entendiam. Ele sonhou com a lua e o sol se inclinando e os feixes. Quando eles viram falando que era 12 feixes, eles sabiam que era eles. Então nunca menospreze aquilo que você sonhou. Claro que vai ter certos tipos de sonhos, né, que você vê que eles não se enquadram, mas você vai perceber que a maioria deles, parte deles são sim recados, né, advertências, é Deus falando, Deus cobrando, Deus querendo uma ação, Deus querendo advertir, Deus querendo alertar. Então preste atenção. Quando José estava lá deitado, lá quando ele estava lá com Maria, e Jesus ainda bem pequeno, criança, o anjo apareceu para ele em sonhos. Ele estava dormindo, mas sonhando. Ele falou, José, não temas. Tome a mulher, o menino e o pai para o Egito, pois Herodes procura criança para fazer mal. Herodes procura criança para fazer mal. Se ele tivesse continuando deitando, achando que poderia ser um sonho apenas, um relance, uma coisa assim, talvez José continuaria ali deitado e poderia ter acontecido algo que talvez não teria os fechos que teve aqui para frente para nós. Mas rapidamente ele tomou Maria e um menino, e a Bíblia diz que eles foram para o Egito. E aconteceu aquilo que os irmãos sabem que aconteceu depois, né, que ocorreu com o que o decreto que Herodes deu, que tem até a profecia no livro, agora que eu vou me recordar, que eu falei, quem é essa que está chorando? Né? É Lia que chora pelos seus filhos. Porque todas aquelas crianças, tudo que aconteceu ali, aconteceu o que aconteceu, que vocês sabem que eu não posso estar, às vezes, usando um substantivo aqui. Então José deu importância para aquele sonho, né? E José partiu com o menino e Maria, e eles conseguiram fugir da ira de Herodes até que o próprio, né, aconteceu com ele, e depois o menino pôde retornar. Então quando eu tive aquela visão, aquele sonho, que aquele anjo me colocava a mão sobre meu ombro, quando aquele anjo tocou no meu ombro, eu desfaleci. É por isso que na visão de João, quando você vê a visão de João, quando ele fala assim, que ele teve a visão, ele caiu como se estivesse morto. Porque nós somos, né, ainda espiritual, mas nós ainda estamos na natureza nossa caída ainda. Né? Então a nossa limitação diante dos anjos é muito grande. O anjo fez esforço de apenas pôs a mão no meu ombro, eu senti aquele choque. E eu caí, desmontei. Aí aquele anjo, né, me pegou no colo. Eu lá com uns 1,78 m, quase 79, uns 80 quilos pra lá.
E para ele não era como se estivesse pegando nada de peso. E ele me colocou assim no colo. Eu sentia como nós voava, entronizado por várias camadas de salas, que eu poderia ir com o olho fechado, mas o meu interior, o meu intelectual, eu poderia ver onde eu estava passando, tudo separadinho, aqueles quartos com as portas diferenciadas. Ele ia passando comigo, tipo em câmera lenta, parava e seguia, parava e seguia. E talvez depois eu me fui entender e falei, meu Deus, aí o Espírito falava no interior. Essas são as salas dos mistérios de Deus. Deus tem tudo separado no céu. A sala de Deus tem todos os aparatos lá separados no céu. Os mistérios da oração. Se você acha que não tem poder nenhum na oração, tem a sala dos mistérios da oração. Tem a sala dos mistérios do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo. Coisas que infelizmente nos dias nossos hoje atual está tão banalizado. Hoje dificilmente as pessoas acreditam no agir da manifestação do Espírito Santo. Talvez a causa está muitos ainda fracos e doentes, porque ainda nós perdemos um pouco a eficácia de acreditar nas manifestações do Espírito Santo. E eu fui percebendo ao longo da minha vida, depois as coisas que foram tendo transformações. Depois fui entendendo, isso é por causa que o anjo passou pelas salas e mostrando assim tudo separadinho, igualzinho a revelação de João. Pode ver que ele fala assim, eu vi do trono de Deus saindo como uma fumaça. O que é isso? Isso, olha, João, isso que você está vendo do trono são a oração dos santos que são feitas. As salas tem tudo. É por isso que lá no livro de Atos fala que ele fala assim, eu vou vos a preparar lugar, e quando eu estiver vindo, eu voltarei, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu fui vendo aquele tanto de lugar separadinho, e o anjo voando comigo. Não estou falando que é no céu, não quero ser hipócrita, eu falar que eu entrei no céu, que eu fui no céu, mas estive num lugar que é habitação celestial. Porque foi tão maravilhoso, o anjo carregando eu no colo ali, e eu apagado, mas de sentido, eu podia ver onde eu estava indo. E ele viajando comigo para aquele salão enorme, aquele lugar enorme, eu sentindo uma fluidez tão grande quando aquele anjo me carregava no colo. Dê valor à interpretação, dê valor àquilo que Deus quer te orientar, dê valor àquilo que Deus está te requerendo, dê valor na mensagem que vem vindo através do sonho. Às vezes não está ligado diretamente com o profeta chegar para você e falar assim diz o Senhor, mas às vezes o próprio Senhor ele penetra para te alertar através dos sonhos. Eu vou me recordar aqui, não posso dar totalmente claramente aqui o nome, pode dar algum problema, mas você vai se lembrar daquela banda famosa que tinha aí nos anos daí passados, que estava no auge. Quando o rapaz estava dando entrevista daquela banda, ele parou assim, sem sentido, sem nexo, e falou: eu tive um sonho essa noite, que o nosso avião, ele, num certo lugar, de relance, mas não deu aquela devida atenção ali. Depois aconteceu aquilo que houve, que abalou, aquele tempo, abalou toda a esfera, com aquele trágico acidente lá. Porque teve a importância da revelação dos sonhos. Deus usa muito disso, usou de falar com Nabucodonosor, que aconteceu depois quando ele teve o sonho daquele animal que ele via pastando de unhas grandes, que ele não conseguiu interpretar, mas ele pediu, e naquela época lá estava lá Daniel, que era conhecido lá como Beltesazar, que ele via, que ele falava que ele só lembra que ele estava andando pelo palácio, pelo jardim suspenso da Babilônia. Quando ele recaiu esse sonho, depois ele fala que perdeu o sentido, porque ele se transformaria num bicho, um ser irracional.
por conta do seu espírito de grandeza. Ele levou o seu espírito de grandeza e não deu nenhum crédito a Deus. Ele não deu nenhum valor de tudo que ele conquistou para Deus. E a Bíblia vai ser categórica no livro de Daniel que no cabo de 12 meses, caminhando para um ano, aquela revelação daquele sonho se cumpriu. Ele se tornou como se fosse uma fera. E foi lá para o campo, porque não tinha como sustentar ele por onde ele estava. O próprio sentido dele levou ele para o campo e ficou lá. Feito um animal lá jogado no pasto. E às vezes você está aí, você teve uma advertência, isso não é nada não. E às vezes você está perlando, mas às vezes Deus te deu já até um prenúncio para você. E você não entendeu a eficácia dos sonhos, das revelações. O próprio Faraó, quando elevou o nível de José das 7 vagas gordas e das 7 espigas formosas, mas das 7 vagas magras, ratíticas, e das 7 espigas magras, ratíticas, o homem espiritual discerne, mas o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Mas José era espiritual. Por mais que ele passou por todo o processo, José conhecia o verdadeiro Deus. Ele sabia a origem da sua fé. Deus andava com ele, mesmo ele passando o que passou. Deus tirou ele lá da prisão, falou, olha, aqui nós temos um homem aqui que é capaz de interpretações, ele está lá encerrado da prisão, tem um problema lá na casa de Potifar com ele. Ele é acusado lá de tentar fazer algo com a mulher do comandante da guarda do Egito. E ele interpretou o sonho dos padeiros e do copeiro, e cumpriu. O padeiro saiu e o copeiro foi morto. Assim como ele interpretou, pode ser que ele consiga, rei, interpretar o teu sonho. E mandaram-se rapidamente buscar José, deram José um banho, deram José um trato para ele se apresentar na presença do rei do Egito. Ou seja, ninguém comparece perante o rei de qualquer maneira. Até naquela época, o próprio faraó, sendo um homem natural, carnal, deram um trato em José para que se comparecesse diante do rei do Egito. Quanto mais nos nossos dias, quando nós queremos comparecermos diante de nosso Deus, temos que estar limpos de coração, temos que estar limpos de alma, temos que estar limpos de espírito, para que possamos comparecermos diante de nosso Deus. Limpos de ira, de revolta, de discórdia, de rancor, de mágoa, excessivamente. E José se apresentou, e Faraó falou o primeiro sonho. Quando ele termina de falar o primeiro sonho, José fala, você tem um outro? Faraó falou, ué, quem é que deu calinho nos dentes aqui no caminho aqui? Eu não, Faraó, eu não falei nada com ele não. Eu não falei nada com ele não. Aí eu não falei nada também. Você não falei nada não. Faraó ficou assustado porque ele só tinha falado a primeira parte do sonho. Que ele estava na beira do Nilo, que viu as 7 vagas bonitas, vistosas. E depois ele estava num lugar que ele via plantação, que havia 7 espigas bonitas. Ele só falou primeiro, José, tem outro, porque José, ele conectou o espírito dele com as coisas espiritual. E foi dada a José uma visão, e ele falou, tem um outro, porque vai ter o significado do teu sonho, rei. Aí ele falou, mas depois eu vi outras 7 vagas magras, feias, ratíticas, magricelas, espigas feias, raquíticas, secas. Aí ele pôde falar e caminhar, olha, Faraó, Deus tem abençoado aqui o Egito e Deus tem te usado, você te usou para te dar esse sonho de algo que está vindo, que vai acontecer. Essas espigas de 7 anos, 7 espigas, essa saca de vagas significa tempos. 7 anos.
de muita fartura através das vacas bonitas e gordas, através das espigas gordas, mas as vacas magras e as espigas magras também representam 7 anos de muita dificuldade, de muito sofrimento, de escassez. Ó, Faraó. E Faraó falou, mas como que nós vamos conseguir então sobressair com esses 7 anos? É impossível. Ele disse, olha, escolha um homem da sua confiança, um homem que seja dotado de inteligência e sabedoria, para que possa, nesses 7 anos de dificuldade, esses 7 anos que vai ter de escassez, que possa prover desses 7 anos de fartura que vai ter, que possa guardar tudo, para apanhar de tudo que tem na região e guardar para o suprimento por 7 anos que vai ter de dificuldade. Aí entra o que vocês conhecem, Faraó falou que desceu, pois eu já sei quem eu vou colocar. Não há homem conhecido como esse que não seja qual seja você, José. E tirou o anel e falou assim, a partir de hoje, colocou o anel de acima de mim somente eu, mas abaixo de mim você comanda tudo no Egito, e você vai ser o meu governador, e eu também te darei um nome para que você possa ficar conhecido de Zatneia Parnéia. Aleluia! Deu honras a José através do sonho que José interpretou. Então você precisa estar intercalado espiritual para entender as mensagens que Deus quer te transmitir. Às vezes banalizamos as mensagens que Deus dá. Banalizamos, às vezes, o sentido que Deus quer nos dar. Eu tive um tempo na minha vida que, do mais simples ao mais sério, tudo eu observava e acontecia, através do sonho. Se eu sonhasse noite passada, eu estava passando num lugar e tivesse achado um negócio no chão, vamos supor como se fosse uma caneta, no outro dia, eu, sem imaginar, eu estaria passando no lugar, quando eu olhar ele para o chão, estaria ali aquela caneta. Isso aconteceu várias vezes, é fato. Não estou aqui para te ludibriar nem para te enganar. Porque as pequenas coisas, Deus vai te dando sentido para você ver que realmente as coisas se intercalam. Às vezes Deus vai estar te dando recomendação para você se afastar de certa coisa, e você às vezes acha que aquilo é normal e continua. Não dá a devida atenção naquilo que Deus está falando. Aí lá na frente vem a consequência. É preciso prestar atenção nos sinais de Deus, nas visões de Deus, nos recados que Deus transmite. Acha que Deus não fala com uma pessoa até lá, por mais posição baixa que ela esteja, Deus fala sim. Fala com as autoridades, fala porque eles não dão a devida atenção. Você acha que Deus não vai falar com as autoridades? Fala. Mas eles não dão a devida atenção. Talvez Deus vá lá, faça assim, sem assado, para que a nação ande assim, sem assado, para que cesse o gemido do povo aí, mas eles passam por cima, acham que é normal e continuam nossas mesmas práticas, fazendo do jeito deles, e não dá crédito ao ouvido à voz de Deus. Então hoje você que está tendo sonhos, e às vezes até se repete, porque Deus está requerendo que você faça algo já, para ontem, para hoje. Aleluias. Nós abrimos naquela live o texto, lendo Filipenses capítulo 2, e o versículo 12, brilhando com as estrelas. Quando Paulo foi até Filipos, ele falando com os irmãos, olha, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Ele usou uma linguagem fictícia, uma linguagem direta. Quem não vê no céu as estrelas à noite, como elas se destacam, como elas brilham, como ela dá todo o charme no céu. Ele simboliza que nós somos esse destaque na terra. Ele quer dizer que nós somos essa figura dessas estrelas, que andamos sobre a face da terra. Nós temos que nos destacar, nós temos que brilhar,
Nós temos que ter o valor necessário aqui nessa terra através das nossas ações. Brilhando como as estrelas do céu. Se essa luminária do céu não fosse acesa, imagina a escuridão que seria nesse globo terrestre, mesmo que fez o agir da lua. Ou seja, se você é estrela e não está brilhando, você precisa brilhar. Nós somos destacados como as estrelas que brilham no céu. Ele diz, olha Filipenses, eu tenho que agradecer a vocês e trazer um elogio, que vocês, meus amados, sempre obedecem, não apenas na minha presença, quanto mais na minha ausência. Ou seja, ele reconheceu que aqueles irmãos estavam procurando andar certo, tanto quanto o apóstolo estava diante deles, quanto o apóstolo estava ausente deles. Não era meio termo, eu estou na presença do apóstolo, eu sou uma pessoa, eu estou na presença do líder, que eu sou uma pessoa, eu sou na presença de aqui do meu alguém superior, eu sou uma pessoa, mas longe eu faço o que eu quero, longe eu faço o que eu devo, entendo. Não, eu tenho que ser o mesmo na presença como na ausência, porque quem vai me julgar, vai me testificar, são meus testemunhos, as minhas ações. Aleluia. E Paulo está dizendo que vocês agora vão ser restabelecidos por Deus, pelo temor e pelo tremor, pois é Deus que vai efetuar em vocês a boa vontade dele. Através do temor e do tremor. Aleluias. Através do tremor e do temor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando se teme a Deus. José, quando naquela época fugiu daquela mulher, ele fugiu porque ele temia a Deus, tinha tremor a Deus, sabia que se ele fizesse aquilo, ele estaria pecando, não só primeiramente com Deus, mas com o seu Senhor, que tinha confiado a chave da sua casa nas mãos dele, para ser o governante da casa dele, Potifar. Se José falasse, não, a ausência de Potifar aqui, ninguém vai me ver. Na ausência de meu senhor aqui, ninguém me vê. Na ausência do meu patrão aqui, eu faço o que eu quero aqui, ninguém me vê. Na ausência do meu subordinado aqui, ninguém me vê. Eu vou esconder aqui. Mas você não consegue esconder diante dos olhos daquele que tudo vê, que é o Senhor e Salvador. Que ele te vê como você faz, como você se ministra, como você anda, como você procede, como você age. Paulo diz, vocês conseguem certo, tanto na minha ausência, como na minha presença. José falou, não, mesmo na ausência do meu senhor Potifar, eu jamais faria, mesmo você sendo a minha dona aqui, encabeçada da casa, eu jamais me deitaria com você. E fugiu, ele agarrou sua roupa e disse que ele tinha feito algo com ela. Ele voltou para trás, regressou da condição que ele estava. Mas ele regressou de cabeça erguida. Foi para os montões quebrar pedra, depois foi para a prisão. Mas ele voltou sem saber que ele não aferiu a vontade do Eterno. Então essa mensagem de hoje é: dê valor ao significado que Deus quer transmitir para você através dos sonhos. Fala, Deus, esse sonho que eu tive, se foi o sonho de sinal, o Senhor me repete ele novamente. Se é um alerta, o Senhor quer dar para mim, repete ele novamente. Me devolva esse sonho duro para que eu possa tomar ciência do que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. Que Deus abençoe o seu dia, sua tarde, sua noite. Que Deus te ilumine, que Deus te guie. Se a live não entrar depois, eu vou ver o que eu consigo fazer, ver se algum problema que reativa o áudio. Eu estaria falando com os irmãos. Ninguém fala a mesma coisa repetidamente. O que eu falei ali não é a mesma coisa que eu falei aqui agora. Né? Porque ninguém é um robô para guardar, decorar tudo que foi falado na outra live e falar nessa mesma. Né? Mas que Deus possa abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, por esse momento. Para aqueles que vão sintonizar nessa live depois, Senhor. Que esses sonhos que essa pessoa tem tido,
Ó Senhor, que essa pessoa venha ter, sim, Senhor, discernimento, saber que o Senhor está requerendo falar algo. Meu Deus, que o Senhor nos possa abençoar nossa tarde, início de noite. Que todas as muralhas do nosso derredor caiam. Que tudo que vem contra nossas vidas, nossa ser, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso lar, venha ser desmanchado pelo teu poder. Que o Senhor venha trazer para essa pessoa uma calmaria, uma paz no seu coração. Que esse espírito de depressão, esse espírito de angústia desapareça dessa vida, meu Pai. Ilumina essa pessoa, sim, Deus. Que o Senhor possa confirmar a grande obra nas nossas vidas por intermédio do teu Espírito Santo. Ainda existe, sim, Senhor, a manifestação do teu Espírito Santo. Eu creio nisso, Senhor, no Espírito Santo de Deus, que opera, que faz milagres, faz grandes obras. Portanto, nesse dia de hoje, faça sim, Espírito Santo, um mover no coração desse homem que está voltado, inclinado, Pai, talvez pelas bebidas, pelo vício, por algo que está destruindo a tua vida. Mas que eu possa agora enviar o teu poder e arrancar este mal dessa vida, desta casa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe. Até a próxima.